Deus é um ser pessoal. Deus não é um poder, Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. Por certo, uma pessoa que está organizada de modo transcendente à nossa capacidade de entendimento. Afinal de contas, Deus é trino ou triuno. É Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, três pessoas que formam um único ser. E se são pessoas, são dotadas de consciência e de vontade, mas que mesmo assim formam o soberano, no qual não há nenhuma sombra de variação ou nenhuma sombra de dissensão, de celeuma, ou seja, as três pessoas concordam plenamente em tudo o que fazem, o entendimento é o mesmo. E é interessante que a Divina Trindade, Deus, em sua formação triuna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é dotado de atributos, e esses atributos foram compartilhados com o homem. Por certo que alguns são partilhados de modo parcial e outros são privativos da deidade. Dentre os atributos compartilháveis, nós poderíamos dizer que Deus ama, por certo, e o homem pode experimentar tanto o amor quanto pode experimentar amar, ou seja, ser agente ativo. Afinal de contas, nós podemos dizer que Deus é misericordioso e, uma vez partindo de Deus, o homem é perfeitamente capaz de mostrar misericórdia para com o terceiro, ou seja, ele consegue refletir essa característica. Mas não podemos confundir isso, também é interessante ressaltar, com antropopatia. Isso aí é outra coisa, é um termo teológico que normalmente está relacionado à condição que os homens dão de atribuir sentimentos humanos a Deus. Ou seja, quando eu digo que Deus sentiu tristeza, afinal de contas, Deus, enquanto ser espiritual, ele é imanente, porque nós podemos conhecê-lo parcialmente, tanto pelas escrituras quanto por experiência pessoal, mas ele também é transcendente, ele está além do nosso entendimento, ele é superior às correntes de humanidade que, de certo modo, nos limitam a esse plano. Então Deus não necessariamente vai sentir tristeza ou alegria, são sentimentos próprios, intrínsecos, idiosincráticos do homem, mas em linguagem humana, e isso é o que nós chamamos de antropopatia, nós dizemos Deus está feliz, Deus está triste, ou seja, atribuímos um sentimento próprio do homem à pessoa divina, e isso o próprio Deus faz ao longo das Sagradas Escrituras, né? Às vezes em linguagem poética, às vezes em linguagem profética, para estabelecer um elo eficaz de comunicação com o homem, para que nós possamos entendê-lo perfeitamente. Mas, obviamente, que Deus também tem atributos que não são comunicados. Dentre esses atributos, nós temos a onisciência, a onipresença e a onipotência. É interessante, e eu gostaria de destacar um deles, a onipresença, porque quando nós imaginamos Deus como um ser onipresente, normalmente pensamos em um homem presente em cada local. Ou seja, se Deus é onipresente, tem um homem aqui nesta casa, tem um homem na sua casa, tem um homem na minha congregação, tem um homem na sua congregação. Nós imaginamos Deus como várias pessoas que representam sua onipresença. Mas, na verdade, Deus sendo onipresente, isso expressa, na verdade, a condição de poder estar presente em todos os lugares, mas não necessariamente de estar dividido nesses lugares. Afinal de contas, o Senhor senta nos céus e faz a terra como os cabelos dos seus pés. A glória de Deus enche toda a terra. E se nós pensarmos em Deus como um ser que expande e contrai, nós poderíamos dizer que a onipresença nada mais é do que Deus completando de uma única vez tudo o que existe. Então, não necessariamente nós poderíamos entender a onipresença como vários homens em cada espaço, ocupando os espaços, mas um único ser que não necessariamente tem a forma de homem, porque quando Deus assume forma de homem, nós tratamos de teofania, que também é um termo teológico para manifestação divina na condição de homem, mas um único ser que preenche todas as lacunas, não apenas da terra, não apenas do universo, mas de tudo que é criado. E de acordo com os seus próprios critérios de santidade, ele pode contrair e afastar-se de determinados locais que considera impróprio, porque a onipresença
atribui a Deus a capacidade de poder estar em todos os lugares. Mas isso não significa necessariamente que Deus está em todos os lugares. Ele pode estar. Mas Deus afastar sua presença de um determinado local significa que Deus não está vendo o que está se passando ali? Certamente que não, porque Deus também é onisciente e entramos em outra característica divina. E eu acho interessante que a onisciência de Deus, ela se dá tanto no concreto quanto no abstrato. Ou seja, Deus sabe o que realmente aconteceu na história, no passado, no presente e no futuro. E Deus também sabe o que poderia acontecer, ou seja, o conhecimento não concreto. Isto é, Deus sabe tudo o que poderia acontecer no passado e não aconteceu, tudo o que pode acontecer no presente e não vai acontecer, e tudo o que poderia acontecer no futuro e não vai acontecer. Você entende a complexidade disso? Ele sabe tudo o que de fato é e tudo o que poderia ser. Porque se nós pensarmos, cada atitude nossa pode trazer N consequências. E Deus domina cada uma das atitudes e cada uma das N consequências. É um conhecimento extremamente profundo, principalmente se nós pensarmos que ele não está limitado à nossa vida. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, mas Deus conhece o abstrato e o concreto de todas as 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas que existem nesse momento, de todas as que já morreram e de todas as que vão existir. E não apenas dos homens, mas dos seres espirituais, dos insetos, do reino fúngico, do reino animal, de tudo que existe, seja físico, seja metafísico, seja espiritual. Ele consegue, em um determinado momento, saber de todas essas coisas, ao passo que não perde de modo algum a noção de onde, não a noção, mas o conhecimento exato de onde está uma poeira cósmica que está aspergida no espaço nesse exato momento. É interessante porque quando a gente se depara com essa realidade, nós percebemos o quão grande Deus é. E diante de todas essas circunstâncias, ele não perde o controle absoluto de tudo que existe. Ele é onipotente. E a onipotência atribui a Deus a capacidade de fazer o que quer, ou seja, ele tem todo o poder. Agora, esse poder de Deus é restringido por uma pessoa, e essa pessoa é ele mesmo, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, com o verbo, com a expressão da sua vontade. Quem em carne foi Jesus, e em letra é a Bíblia Sagrada. Observe, Deus pode fazer tudo o que quer, mas ele só faz o que é digno. E o que é digno para os padrões morais de Deus? Aquilo que ele disse na sua palavra. Você percebe? Observe que me chama a atenção que, partindo do pressuposto que Deus é onipotente, nós atribuímos a ele a condição de Senhor absoluto. Mas se Deus é Senhor absoluto, se ele faz tudo o que quer, por que existe o mal na terra? Porventura faz Deus o mal? Cria Deus a calamidade? Certamente que não. Deus atribui ao homem a condição de liberto do ponto de vista das decisões. O homem tem livre arbítrio. É inclusive uma pergunta interessante. Deus sabia que o homem iria pecar. Então, por que ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque se a árvore não estivesse ali, o homem não teria opção de escolha. Ele não poderia escolher entre servir e não servir. E a adoração deve ser voluntária. É como se fosse o estoraque, a essência, ela tem que sair voluntariamente. E partindo desse pressuposto, Deus sempre atribui aos homens a condição de escolha. E os homens podem escolher o bem, e os homens podem escolher o mal, sabendo que colherão de ambos as suas próprias consequências. Então não é que Deus criou o mal, é que Deus permite o homem, não apenas o homem, mas toda a criatura, mas em especial em tratando-se do homem, já que trata-se da sua imagem e semelhança, Deus permite ao homem escolher servi-lo para viver o bem ou desobedecê-lo para viver o mal que o próprio homem cria. Deus é onipresente, onisciente, Deus é onipotente. Obviamente estamos diante de uma reflexão muito miúda, diante da vastidão desse tema, mas gostaria de compartilhar com os senhores. A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus nos abençoe.